Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título A Realidade Bíblica do Evangelho na Cultura. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Texto base da lição. Atos, capítulo 19, versículos 11 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado soltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Introdução da lição. Nesta lição, definiremos, no primeiro ponto, o termo cultura. No ponto número 2, identificaremos a composição da cultura de um povo e os aspectos do ciclo histórico da humanidade, no ponto número 3. No ponto número 4 da lição, veremos o cuidado com a influência dos valores sociais e culturais. E finalizando o nosso estudo, compreenderemos como a cultura cristã apresenta Deus para o mundo. Ponto número 1 da lição: definição do termo cultura. E aqui nós vamos trazer 3 definições básicas para este termo, cultura. O termo cultura foi definido pela primeira vez por Edward Taylor, um antropólogo britânico, em 1871. E a cultura é um conjunto complexo, interdependente e interatuante de conhecimentos, crenças, leis, tradições, artes, costumes e hábitos de um determinado conjunto de seres humanos constituídos em sociedade. Barbara Brown, em 1996, definiu cultura como sendo o conjunto de comportamentos e ideias características de um povo que se transmite de uma geração a outra e que resulta da socialização e a aculturação verificados no decorrer de sua história. Ou seja, cultura é o conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou civilização.
Uma outra definição para a cultura é um conjunto de valores, ideias, costumes, hábitos, tradições, filosofias, ideologias e conhecimentos formatados pela arte, pela religião, ordenamentos jurídicos, políticos, econômicos e sociais de um indivíduo, da família, da comunidade, da sociedade, de um povo e de uma nação que rege então o comportamento moral e ético dos mesmos. Item número 2 da lição: a composição da cultura de um povo. A cultura de um povo é manifestada pela música, pelo teatro, pelas danças, pelos pensamentos, pela religião, pelo idioma, gastronomia, estrutura e organização social, costumes, arquitetura, ciência, trabalho, família, vestimentas e etc., que ao longo dos anos são modificadas segundo uma evolução permanente dos valores desta sociedade, regendo o seu comportamento e o seu modo de ser. Portanto, aí a cultura, a partir desse conjunto, ela, de geração a geração, tem uma evolução, ou seja, ela é modificada de acordo com a sociedade daquele tempo, daquela época. No item número 3 da lição, vamos ver alguns aspectos do ciclo histórico da humanidade. E nesse sentido, a humanidade, especialmente a partir da segunda metade do século XX, ela tem experimentado um avanço tecnológico avassalador. E neste lapso de tempo, dentre as grandes conquistas humanas, o homem foi à Lua, ele desenvolveu avançados métodos de cirurgia e novos medicamentos, inventou o computador, as máquinas modernas, a inteligência artificial e tantas outras engenhosidades humanas que favorecem a sociedade. É muito claro isso, como um todo, sendo muito bem-vindos estes avanços humanísticos para a sociedade. Claro que isto garante um bem-estar social, econômico a toda a sociedade, como este avanço tecnológico da humanidade. Agora, a ciência, ela traz grandes benefícios. Isto é irrefutável, incontestável para a humanidade. E quando ela é devidamente utilizada. Porém, em sua essência, por meio da pesquisa e desenvolvimento com os seus métodos científicos inerente à ciência, a ciência ela só descobre o que Deus fez e ou criou. Como, por exemplo, o planeta Terra, nossa universal casa, em perfeito equilíbrio socioecológico com as suas leis físicas, biológicas, químicas e etc. Nem sempre a ciência consegue desvendar o que Deus fez ou criou. Ou seja, a ciência ela não tem resposta para um fenômeno ou existência das coisas. Portanto, a ciência foi criada por Deus e está abaixo da onipotência, todo o poder de Deus, onisciência, todo o conhecimento de Deus e onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares do universo. Ou seja, a ciência não tem o poder, nem o conhecimento e muito menos a presença em todo o universo. E, portanto, ela está abaixo de Deus. A
Alguns avanços e retrocessos nas áreas social, moral e ética. Vamos sair agora da área da ciência, da tecnologia, para as áreas social, moral e ética. Nos aspectos social, moral e ético, apesar de alguns avanços em sua estrutura e organização, nós constatamos ainda retrocessos, pois somos testemunhas vivas da consolidação de culturas, ideologia e filosofias que são contrárias à palavra de Deus e que, portanto, degradam o ser humano. Sem se falar das guerras bélicas insanas e da extrema desigualdade social e econômica humana que empurram milhões de pessoas à condição de miseráveis e imigrantes em terras alheias, demonstrando o lado de desencanto da humanidade. A humanidade, ela sempre vai viver este ciclo, com momentos de encanto e desencanto, concomitantes, até Jesus voltar. Pois devido à dura cerviz, eles não se dobram ao modo de pensar e viver segundo a vontade de Cristo. Atos capítulo 2, versículos 37, no auge da expansão do Evangelho de Cristo, muitos pensavam diferentes e perguntaram o que deviam fazer para pensar e viver segundo o Evangelho de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 2, versículos 37 a 47. Ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Portanto, aqui nós temos um retrato assim instantâneo do que é a cultura cristã no meio da cultura social, moral e ética de uma sociedade. O pregador de Eclesiastes, no caso o rei Salomão, diz para nós que de tudo que se ouve, a obrigação do homem é temer a Deus e fazer a sua vontade. A humanidade precisa ter isto escrito no seu coração. E o temer aí vem no sentido da observância da palavra, do respeito, da reverência ao Senhor. Diz assim Eclesiastes 12, 13 e 14.
de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A humanidade precisa ter isso escrito no seu coração. Temer a Deus e fazer a sua vontade. No item número 4 da lição, nós vamos falar sobre o cuidado com a influência dos valores sociais e culturais. O ser humano é um ser social. É muito claro isso. Precisamos viver em sociedade. Portanto, o homem deve se inserir na cultura de seu povo. O ser humano deve se inserir na cultura de seu povo. Porém, deve ter os cuidados necessários para não ser influenciado por valores que venham a lhe afastar de Deus ou apostatar de sua fé. Como cristãos, temos que realizar uma leitura do mundo, de modo a evitar que os valores sociais e culturais de qualquer sociedade, de uma sociedade, ou da sociedade a qual estamos inseridos, venham a nos causar malefícios. E dentre eles nós podemos mencionar a preguiça mental. Ou seja, a preguiça mental de pensar, de avaliar, de julgar uma situação qualquer e assim ser seduzido e manipulado por interesses de terceiros. Precisamos então pensar, meditar, avaliar, julgar aquele valor, aquela ideologia, aquela filosofia com um ponto de referência, que é a palavra de Deus. Um outro cuidado que nós temos que ter é a exaustão emocional, que é caracterizada por um comportamento insensível a qualquer situação moral, ética, social e espiritual. E aqui, essa exaustão emocional ela é mostrada através de uma insensibilidade das pessoas às necessidades dos outros, por exemplo, a qualquer situação, seja ela moral, ética, social, a pessoa é insensível àquele acontecimento. Terceiro, cuidado que nós temos que ter com os valores sociais e culturais é a confusão psicológica, que tira da pessoa a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado diante das ideias, conceitos, valores, filosofias e crenças. E aí o referencial sempre vai ser a palavra de Deus para determinarmos o que é certo, o que é a vontade do Senhor. Como quarto cuidado, a desorientação moral. A desorientação moral vai propiciar a condição da flacidez moral, ser enaltecida dentro de uma sociedade e os valores absolutos de Deus serem tripudiados, desprezados. E por fim, outro cuidado é com o esfriamento espiritual que nos afasta de Deus. Portanto, estes são os cuidados com os valores sociais e culturais que podem, alguns deles, podem nos levar a estes 5 pontos aí que nós mencionamos. Outros nos levarão a um desenvolvimento, a um crescimento cultural, intelectual, mas devem ser referenciados de acordo com a palavra de Deus. No item número 5, nós temos a cultura cristã.
que deve ser, ou seja, a cultura cristã, ela apresenta Deus para o mundo. E nesse sentido, só há uma forma de inserir na sociedade a cultura cristã. É aplicando-se ao valor da observância da palavra de Deus. A inserção da cultura cristã na sociedade, ela se dará quando observarmos a palavra de Deus, isso é, praticarmos, vivermos a palavra de Deus. Quando se buscar a Deus de todo o coração e também ao não se desviar dos mandamentos do Senhor. Então, esses 3 pontos são fundamentais para que haja uma inserção de uma cultura cristã numa comunidade, numa família, numa comunidade, numa sociedade, num povo, numa nação. Observância da palavra de Deus, a prática da palavra de Deus, a busca incessante de Deus de todo o coração e não se desviar dos mandamentos do Senhor, do que está escrito, do que é a vontade de Deus. E nesse sentido, nós temos que utilizar ferramentas para a observância da palavra, para buscar a Deus e para não se desviar dos mandamentos do Senhor. E estas ferramentas espirituais são a verdade. A verdade aí é a palavra de Deus. A justiça, a prática da palavra de Deus. O Evangelho de Cristo, os ensinamentos de Cristo, prática, o viver o Evangelho de Cristo. A fé cristã, salvação em Cristo Jesus. Crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, para a salvação da condenação eterna e para tomar posse da vida eterna, ou seja, viver com Cristo no céu. E a palavra de Deus, que, como já mencionamos, é a verdade. Estes são os instrumentos para observarmos a palavra de Deus, buscar a Deus de todo o coração e não se desviar dos mandamentos do Senhor. E esta fé cristã é a fé que vence o mundo, como Cristo mencionou. O apóstolo Paulo, ele conclama, aliás, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, capítulo 6, versículos 10 a 20, ele vai dizer exatamente sobre esses instrumentos aí que nós mencionamos: palavra de Deus, verdade, justiça, evangelho de Cristo, fé e salvação. Ele diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também um capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo
eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Portanto, nós temos aí estes pontos para a inserção da cultura na sociedade, cristã na sociedade. O apóstolo Paulo, ele conclama aos cristãos a se apresentarem para o mundo de maneira inconformada pela transformação de uma cultura, de uma sociedade, de uma civilização integralmente segundo os valores absolutos de Deus como padrão do bem-estar social e espiritual desta sociedade. Na carta aos Romanos, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, aí está a apresentação diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, com uma inconformação para a transformação da nossa mente. E por isso, assim, o cristão deve ter em mente sempre uma postura firme, de prontidão e vigilância para lidar com os valores sociais e culturais de uma sociedade em constante desenvolvimento, segundo os seguintes preceitos bíblicos. Realizar com discernimento uma profunda análise. Então, para lidar com esse desenvolvimento cultural que é diverso, então, primeiro ponto, realizar com discernimento uma profunda análise dos valores de uma sociedade para avaliar o que é santo e o que é profano, o que é imundo, o que é limpo, o que contradiz ou não a verdade revelada na palavra de Deus. E como segundo ponto, contraditar. Agora, contraditar de que forma? Com mansidão, com sabedoria, os valores da sociedade que contradizem a verdade revelada da palavra de Deus. Nada de intolerância, nada de violência, de modo que a cultura cristã deve ser inserida na sociedade com mansidão e sabedoria, não pelo poder do braço humano, mas pelo poder do Espírito Santo. Nossa missão: pregar o Evangelho de Cristo. A Bíblia Sagrada relata exemplos de pessoas que conheciam muito bem os valores sociais e culturais da sociedade de sua época, que eram contrários aos valores absolutos de Deus. Entretanto, permaneceram fiéis ao Senhor e foram, por isso, muito importantes para a história da sociedade e dos homens, aos quais nós podemos mencionar, por exemplo, Daniel, que atravessou pelo menos aí 3 impérios, ficando à frente da governança dessa sociedade que tinha muitos valores contrários aos preceitos divinos, à palavra do Senhor. Mas ele, com mansidão, com sabedoria, viveu e conviveu dentro dessa sociedade, expandindo, mostrando a cultura cristã, a cultura divina para aquele povo. Um outro foi o apóstolo Paulo, que, apesar de toda a sua cultura, de toda a sua formação teológica,
ele viveu dentro de uma sociedade completamente hostil ao cristianismo, mas soube expandir a cultura cristã em todo o mundo da época conhecido, com mansidão e sabedoria, segundo o poder do Espírito Santo. Concluindo a nossa aula de hoje, nesta lição definimos o termo cultura, conjunto de valores de uma sociedade. Aprendemos que a composição da cultura de um povo perpassa pelas atividades da dança, pensamentos, idiomas, estrutura e organização social, etc. Estudamos alguns aspectos do ciclo histórico da humanidade, correlacionados ao avanço tecnológico, social, moral, ético, bem como os retrocessos nestas áreas. Vimos que um ser humano, como um ser social, deve se inserir na cultura de seu povo, porém deve cuidar-se para não ser influenciado por valores que venham a lhe afastar de Deus. E por fim, estudamos que temos o dever de inserir a cultura cristã em toda e qualquer sociedade, apresentando Deus com mansidão e sabedoria a esta sociedade. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 13. A realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Estaremos estudando essa lição 13, isto se Deus permitir.